Esta é uma das crateras mais antigas da Lua, possui quilômetros de profundidade, fica no polo sul lunar e o seu nome é Shackleton. Ela pode conter os segredos da vida como nós a conhecemos, incluindo de como reviver dinossauros. Porém, isso tudo pode estar ameaçado. Para trazer dinossauros de volta à vida, cientistas do filme Jurassic Park precisam extrair o DNA de dentro de mosquitos que estão há milhões de anos aprisionados em âmbar. E com esse DNA, é aí sim possível clonar um organismo, o que parece ser uma boa ideia. Pena que é impossível. O DNA é um tipo de molécula extremamente complexa e frágil. No longo prazo, o que mais o danifica depois da morte celular é a interação com a água, que está basicamente em todo lugar, até mesmo no corpo de um mosquito abrigado em âmbar. Por essas e outras, estima-se que o tempo de meia-vida do DNA é de 512 anos. Ou seja, 512 anos depois da morte celular, o DNA só vai ter metade, 50% da sua estrutura intacta. E depois de mais de 512 anos, só vai ter metade do que sobrou, o que equivale a 25% do original. E assim por diante. E 500 anos parece muito, mas não é nada perto dos 65 milhões de anos desde que o último dinossauro não aviano morreu. Até mesmo se a gente quiser recuperar espécies que foram extintas há apenas alguns milhares de anos, como é o caso de um mamute, ainda assim é impossível, porque ainda assim vão ser vários ciclos de 512 anos. E, na verdade, para ser sincero, até mesmo um único ciclo desses de meia-vida já é o suficiente para arruinar vários genes fundamentais para a clonagem do organismo. Então, para que esse processo seja possível na prática, seria necessário preservar o DNA, fazer com que ele pare no tempo. Bom, primeiro de tudo, o DNA precisa estar protegido do meio exterior, da variação de temperatura, acidez, choques mecânicos e raios ultravioletas, o que pode ser resolvido com uma boa cobertura de rocha. E ok, isso não parece ser tão difícil, mas além disso, é preciso desacelerar as reações que possam estragar o DNA. E por isso temos que manter a temperatura a mais baixa possível, como foi o caso desse mamute congelado, descoberto em 2011. Ele tem um grau altíssimo de preservação em relação ao que normalmente encontramos por aí. Tinha até partes moles de órgãos preservadas. Porém, ainda assim, o DNA desse indivíduo pode já ter se estragado demais para qualquer tipo de clonagem seja feita, o que é uma pena. Eu realmente queria um mamute. Seria necessário um frio mais intenso, mais até do que as mais baixas temperaturas do mais gelado lugar que a natureza tem a oferecer nesse planeta. Seria necessário apenas alguns poucos graus acima do zero absoluto, que é igual a menos 273 graus Celsius. E talvez algo ainda mais difícil é esperar que isso aconteça sem a presença de gelo, porque a água, quando ela congela, ela se expande, o que pode acabar destruindo estruturas celulares. Ou seja, as condições ideais são basicamente impossíveis de acontecer aqui na Terra. Por outro lado, a Lua parece jogar com suas próprias regras e pode ser um bom lugar para preservar as delicadas estruturas da vida, como moléculas de DNA. Porém, algumas coisas precisam acontecer antes. Antes de tudo, o mais importante e mais óbvio é que um pedaço da Terra precisa ser ejetado para o espaço. A Terra, de vez em quando, entre uns milhões de anos e outros, sofre colisões de meteoros que têm força o suficiente para lançar um pedacinho dela no vácuo do espaço. E uma boa parte desses fragmentos talvez fique vagando pelo vazio do universo pelo resto da existência dele. Mas, quem sabe, uma pequena fração desses viajantes podem acabar encontrando um obstáculo no meio do caminho.
talvez um planeta, ou quem sabe, a Lua. E isso já foi provado que é possível, pois os robôs e os próprios astronautas, durante as missões Apollo na corrida espacial, mostraram para a humanidade que não só existem pedacinhos da Terra na Lua, como na verdade existe um monte deles. Foi estimado que na superfície lunar existem por volta de 8 milhões de toneladas de material terrestre, o que seria o suficiente para cobrir o Ceará inteiro com uma camada de 16 centímetros de espessura. Tudo feito desse material. Porém, não é todo esse material que vai encontrar as condições ideais de preservação na Lua. Na verdade, vai ser apenas uma minúscula minoria. E por isso, agora vamos começar a brincar um pouco com as probabilidades. E vamos ver como que uma máquina do tempo natural pode ser criada. Imagine que um fragmento do nosso planeta foi lançado para o vácuo do espaço. E por se tratar de um vácuo, a nossa pressão atmosférica, que antes ajudava a manter as moléculas de água unidas em uma forma líquida, agora deixa de existir. Elas agora se distanciam, formando um vapor que se perde na vastidão do cosmos. Ou seja, a água, que poderia danificar a fita de um DNA, não é mais um problema. E nesse lugar, um pedacinho da Terra pode encontrar temperaturas baixíssimas, apenas um pouco acima do zero absoluto, o que ajudaria na preservação de moléculas orgânicas, é fato. Porém, a energia térmica é apenas uma propriedade da matéria. E por esse meio se tratar de um vácuo, grosseiramente falando, ele não tem temperatura. Por isso não tem como essa pequena rocha perder ou ganhar calor. Não existe nada ao seu redor para trocar energia térmica por contato. A única maneira da sua temperatura de fato mudar é pela dissipação da radiação, o que demora muito mais. É necessário um bom tempo próximo ao zero absoluto no vácuo para que esse corpo realmente atinja uma temperatura como essa, o que pode ser impossível de acontecer se os raios solares o acertarem. Lá em cima, esse grãozinho fica descoberto pelos quilômetros de espessura da nossa atmosfera, e a radiação solar o atinge diretamente, o que pode acabar aquecendo as coisas. Ou seja, ele precisa encontrar um lugar que receba o mínimo de luz possível. Ele precisa mergulhar na escuridão de uma cratera como as que a Lua tem. E não só qualquer tipo de cratera, mas uma que seja profunda e que esteja próxima aos polos da Lua, onde o Sol está sempre próximo à linha do horizonte e nunca diretamente acima. Uma cratera como Shackleton. Esse é o lugar onde a luz nunca toca, onde o frio absoluto do cosmos reina e o código da vida pode parar no tempo. Porém, ainda falta um detalhe importante. Os raios cósmicos que emanam de todas as direções do universo podem e vão encontrar o fundo dessa cratera. Por isso é preciso que um golpe de sorte aconteça. Um meteoro precisa colidir ali por perto e jogar por cima material suficiente para formar uma camada protetora. Esse seria o toque final, para que uma possível molécula de DNA dentro desse pedacinho da Terra consiga se preservar por muito mais tempo. Talvez por 1000 anos, 1 milhão de anos ou, quem sabe, indefinidamente. O mais antigo exemplo de vida que temos no registro fóssil é de 3,8 bilhões de anos atrás. Mas isso não quer dizer que não existiu vida anterior a essa. O problema é que a nossa visão é limitada. E, de forma geral, quanto mais antigo é aquele organismo, mais difícil é conseguir enxergar para o seu passado. Isso acontece porque as placas tectônicas, os vulcões, a erosão e qualquer outro tipo de atividade geológica da Terra teve mais tempo para apagar esse passado tão distante. Porém, é exatamente no inóspito ambiente lunar que nada disso acontece há bilhões de anos. Quem sabe nesse exato momento a Lua guarde o maior segredo da vida sobre a sua origem, sobre quem é o último ancestral comum,
o organismo qual todos nós, todos os seres vivos descendem. E quem sabe, além de um fóssil, não encontremos vestígios orgânicos dele, como o seu DNA. E não seria impossível encontrar também o DNA preservado de diversos outros seres do passado, inclusive o de vertebrados como dinossauros. E se realmente acharmos isso, a humanidade a partir desse momento em diante vai poder, através de técnicas de engenharia genética, atingir o impensável, trazer dinossauros extintos de volta à vida. E quem sabe um dia, por motivos científicos, compartilharemos esse mundo com um tiranossauro, ou um braquiossauro, ou sabe-se lá que tipo de coisa além da imaginação podemos encontrar em crateras como a de Shackleton. Porém, isso pode estar ameaçado. A exploração espacial voltou. E eventualmente, quando voltarmos para a Lua, quando pisarmos lá de novo, pode não ser apenas para passar alguns dias. Diferentemente da década de 60, hoje o motivo da exploração espacial não é um subproduto de uma corrida armamentista entre superpotências. Agora, existem fatores econômicos. A maior parte dos recursos que existem no universo estão fora da Terra. Um pequeno e simples asteroide pode conter mais alumínio do que o nosso planeta inteiro, por exemplo. E a Lua, além de ter os seus próprios recursos, ela também um dia pode ser a principal base espacial, onde foguetes de empresas privadas vão parar para reabastecer e partir para uma longa viagem na caça de asteroides. Ou seja, a Lua pode ser uma parada obrigatória de uma indústria trilionária, o que vai demandar recursos para se manter. E o principal deles é a água. Sob condições normais, a água na Lua vira vapor e se perde no vácuo. Porém, soterrado no fundo de crateras onde a luz não toca, é possível existir água na sua forma sólida. E além disso, uma cratera dessas não só tem regiões com escuridão eterna, mas também tem lugares no topo das suas bordas que estão praticamente sob constante presença de luz. Esse é o local ideal para a instalação de painéis solares. E isso tudo quer dizer que, pelos mesmos motivos que uma cratera pode abrigar o maior segredo da vida, provavelmente também pode ser um local estratégico para que humanos estabeleçam uma atividade industrial de proporções épicas. Os segredos guardados em uma cratera como Shackleton podem ser para sempre perdidos antes mesmo de termos a oportunidade de desvendá-los. E assim, na ânsia de construir um futuro grandioso, a humanidade pode acabar soterrando o seu próprio passado. Enquanto que no presente temos agora robôs salvando a floresta amazônica. Você sabia disso? E para saber que loucura é essa, basta clicar bem aqui ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como a Valdemira, que tá aí com seu amigo Patrick desejando vida longa e próspera pro pequeno Pedro que acabou de nascer. Que coisa cuti-cuti. Mas sério, Valdemira, muito obrigado por ser apoiadora do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo.